Senhor. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Eu estou entendendo que essa é a hora de eu falar, então já estou começando a falar. Eu sei que nós temos apenas no Zoom 3 pessoas, porque essa live está sendo feita através do YouTube. Nós temos muitos pontos. Nesses pontos tem algumas pessoas que multiplicam, então, o número de pessoas conectadas. Eu estou com vocês aqui desde 8h30, quando vocês tiveram um problema de conexão com a internet aí no bairro que vocês moram, no bairro do Una. Depois conseguiram uma solução com celular e estamos juntos aqui. Apenas eu gostaria que aqueles que estão me acompanhando aqui na Zoom, que são 3 pessoas, me desse um retornozinho se está ouvindo bem o som, se está tudo bem, para que a gente possa corrigir o que for necessário aqui. Então, nós ouvimos uma excelente lição, assistimos a discussão da lição com os nossos anciãos. Também tivemos um momento da criança maravilhoso, em que foi apresentado o pão diário, que é o pão mesmo, e o pão eterno, que é a palavra de Deus. Que história magnífica. Agora, o momento mais lindo, o momento para mim que foi o mais importante dessa manhã, foi o momento de batismo de 3 pessoas, celebrando juntos aí o batismo mundial da Igreja Adventista do 7º dia. Quero parabenizar cada um dos que batizaram hoje, e especialmente eu gostaria de parabenizar o irmão José, a irmã Yolanda. Em 2016, quando eu fiz um evangelismo aí, eles assistiram. Não tive o privilégio de batizá-los naquela ocasião, mas o pastor Mauro teve esse privilégio hoje. É como diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Parabéns, irmão José e irmã Yolanda. Vocês deram muito trabalho, 4 anos, viu? Agora vocês têm que compensar isso aí, ganhando muitas pessoas para Jesus, ajudando muitas pessoas a conhecer a verdade, o caminho da salvação também. Muito bem, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que nós estamos aí quase vencendo essa pandemia, não é verdade? Os casos reduziram bastante aqui no estado do Pará. Na nossa igreja adventista, a família adventista da MPA, 37 mil membros, nós tivemos aproximadamente 2.000 pessoas afetadas, porque alguns nem sentem que tiveram, mas umas 2.000 pessoas afetadas. Os distritos que foram mais afetados mesmo foi Cidade Nova e também o distrito do Coqueiro. No Coqueiro tivemos mais de 100 pessoas afetadas, inclusive o pastor Daniel Tapa e sua esposa estão convalescendo, estão passando por essa experiência de quarentena. Mas, apesar de tudo isso, nesses 2 distritos, irmãos, nós tivemos apenas um óbito, cada um deles. E no nosso campo todo tivemos um pouco mais de 30 óbitos. Eu sei que um apenas já seria doloroso para o nosso coração, mas nós entendemos que a palavra de Deus, em Isaías 57:1, diz: perece o justo, não há quem considere que o justo é levado antes do mal. Então, quer eu permaneça ou não, quer você permaneça ou não, Deus está dizendo que o justo é levado antes do mal. Podemos confiar no Senhor. Ele sempre só vai permitir o melhor para nós e também para o seu reino de amor. Bem, eu queria ainda mencionar que a Igreja Adventista, nessa pandemia, em todas as partes, e aqui na nossa missão Pará, Amapá, é uma voz de esperança. Uma das demonstrações, nós já estamos chegando a 50 mil quilos de alimentos doados. Quase 50 toneladas só aqui em nossa missão. Em nossa união já passamos de 300 toneladas de alimentos doados. Então, louvamos a Deus por isso, tá certo? Glória a Deus por tudo isso. Eu vou precisar agora inserir a minha tela, compartilhar minha tela. Então, eu vou pedir que o pessoal aí no controle que deixe permanecer minha tela, tá bom? Para que a gente possa, nesse momento, fazer uso da tela na apresentação. Muito bem, nós queremos começar então o estudo da palavra de Deus. E o nosso texto básico vai ser Apocalipse 3, o verso 10. Então, convido você para abrirmos Apocalipse 3 e o verso 10. E antes de lermos o texto, queríamos fazer mais uma oração, uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra em nossas mãos para abrir, para ler e entender pela iluminação do Teu Santo Espírito. Então, cabe a nós, Senhor, ler. E apenas o Teu Santo Espírito tem capacidade de iluminar nossa mente para que possamos entender. E assim, essa manhã seja uma manhã de bênção para todos nós, ao vermos a luz profética que encontramos na Tua Santa Palavra. Abençoe crianças, jovens e adultos. Pessoas que estão nessa igreja do Una, nesse distrito, e também em outras partes do Brasil que nos acompanham.
Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês para lermos Apocalipse 3, o verso 10, que diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui fala em hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, sobre todos que habitam nesse planeta, e experimentando a todos. Muito bem, Deus promete nos guardar na hora da provação. Você sabe que nós, como igreja, nós temos um calendário anual que nós seguimos. Mas esse calendário, repentinamente, deixou de cumprir várias coisas, pelo Covid-19, essa pandemia. Mas quero dizer para vocês que Deus tem um calendário muito maior, muito mais complexo, e que vai se cumprir 100% do calendário. Esse calendário de Deus, eu dei um título para a mensagem dessa manhã, que são os 10 acontecimentos finais da história. Os 10 acontecimentos daqui até a volta do Senhor Jesus. Então, está pronto para começarmos? Então, vamos juntos estudar esse assunto tão importante. Apenas didaticamente, eu organizei em 10 eventos finais. E o primeiro deles é a pregação mundial do Evangelho. Inclusive, esse evento tem a ver conosco. Esse acontecimento está ligado à Igreja de Deus, à disposição da Igreja em cooperar com Deus na realização desse sinal. Você conhece muito bem as palavras de Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui está dizendo que o Evangelho eterno alcançará o mundo inteiro, cada nação, cada tribo, cada língua. Na verdade, a quem se aplica essa profecia? Nós cremos que essa profecia se aplica ao remanescente de Deus, aqueles que têm fé em Jesus e guardam seus mandamentos. E eu queria dizer para você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se identifica como esse remanescente, é o movimento mais amplo, mais internacional da Terra, porque essa profecia fala do movimento amplo internacional. Olha, os grandes eventos internacionais da Terra, o maior deles, pelo número de pessoas que acompanham, chama-se Copa do Mundo, acontece a cada 4 anos, e envolve 32 nações. A próxima já serão mais nações, 48 nações. Outro grande evento internacional, as Olimpíadas, também ocorre a cada 4 anos e envolve aproximadamente 100 nações. E o evento mais internacional do mundo é a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, cerca de 200 nações. Nós realizaríamos agora no mês de junho, em Indianápolis, mas foi adiado o ano que vem para a mesma cidade. Já estive em várias desses encontros, em torno de 70 mil pessoas nos momentos de maior concentração de gente, no culto de sábado especialmente, ou à noite, e cantando, ó, que esperança, demonstrando que há um movimento amplo internacional cumprindo esta profecia. Agora, eu queria falar de algumas condições para o cumprimento total dessa profecia. Seriam muitas coisas que eu poderia falar, mas eu resumi apenas 2 coisas. Primeiro, o evolucionismo, que tem sido uma barreira muito grande à pregação do Evangelho, ele vai receber um golpe muito forte. Nós sabemos que ele nega a Deus como Criador. Quando é que surgiu? Em 1859, quando Charles Darwin escreveu o livro Origem das Espécies. Interessante que, um ano antes, foi escrito grande conflito, falando dessa luta entre o bem e o mal. Olha que interessante, não é? Deus se antecipando aí. O Papa João Paulo II, que foi um papa muito popular, ele caiu no engano, no engodo do evolucionismo, quando disse o seguinte: hoje os novos conhecimentos, as descobertas obtidas em várias disciplinas, levam a reconhecer a teoria da evolução como mais do que uma hipótese da ciência. É uma pena que um líder mundial religioso possa dizer que um bom religioso pode aceitar que o homem veio da evolução, veio do macaco. E o Papa atual, o Papa Francisco, disse: quando lemos no livro do Gênesis sobre a criação, corremos o risco de imaginar que Deus tem agido como um mago, com uma varinha mágica, capaz de criar todas as coisas. Mas não é assim. Assim diz a palavra do homem, mas a palavra de Deus no Salmo 33, 6 e 9 diz que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo apareceu. Eu vou ficar sempre com a palavra de Deus. Agora, notem bem, a terra que foi coberta pelo dilúvio poderá contestar essas afirmações.
A arqueologia, essa ciência que escava a terra, escava vários lugares para mostrar verdades do passado, irá dar uma força muito grande à pregação bíblica. E agora eu queria dizer para você que eu tenho algumas citações aqui do Espírito de Profecia. Não vou mencioná-las porque o tempo é breve, mas tudo que você vê, entre aspas, são citações do Espírito de Profecia. Vejam só essa. Nos dias de Noé, homens, animais foram sepultados e assim conservados como prova para gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. E ela diz mais nesse livro aqui o seguinte: ossos de homens, maiores do que os que estão sobre a terra, outros objetos, foram preservados e serão encontrados como evidência do dilúvio. Que coisa maravilhosa, não é? Então, note, fósseis humanos de antediluvianos, a descoberta da Arca de Noé, que, segundo Ellen White, estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos, serão as maiores descobertas da arqueologia bíblica. E isso vai dar uma força muito grande à pregação bíblica. Pregação essa que mostra Deus como Criador de todas as coisas. Segunda razão para que nós aceleremos a pregação do Evangelho e cumpramos a profecia são as tecnologias aplicadas. E eu li uma citação que me impressionou muito no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 409, diz assim: as invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fosse inventado os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Notaram que citação impressionante? Então, o que está dito aí? Que rádio, TV, mídias sociais, todas as tecnologias que já foram descobertas ou venham a ser descobertas, serão usadas para pregar celeremente o Evangelho no mundo inteiro, fazendo desse planeta uma aldeia global, alcançando todas as pessoas com o Evangelho eterno de Jesus. Vamos agora para o segundo evento final. É a consolidação da tríplice união. Olha só o que diz Apocalipse 13, verso 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aqui é uma referência aos Estados Unidos, a besta que surgiu da terra. Possuía 2 chifres, 2 poderes, liberdade civil e religiosa, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Essa nação ainda fala como cordeiro, mas daqui a pouco vai falar como dragão, como veremos na profecia. Exerce toda a autoridade da primeira besta, Roma papal, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, adorem Roma, cuja ferida mortal fora curada. Então, essa profecia diz que Estados Unidos, que também é o protestantismo, farão o papado retornar com muito poder a ter aquela força que tinha no passado sobre esse planeta. A ferida mortal mencionada nessa profecia aconteceu com a prisão do Papa Pio VI em 20 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier de Napoleão destituiu o Papa e o mundo ficou 2 anos sem Papa. Então, o poder católico romano perdeu aquele poder de 1.260 anos da Idade Média. Acabou esse poder. Agora, no dia 11 de fevereiro de 1929, Mussolini assinou um famoso documento devolvendo parte das terras da Igreja de Roma e permitindo daí para frente a lenta e forte recuperação do papado no nosso planeta. No dia, o oficial da Igreja disse o seguinte: estamos testemunhando agora o significado deste documento. Ao fluir a tinta dessas penas, estará sendo curada a ferida. Olha só, palavras proféticas em cumprimento, né? Quase ipsis litteris com as palavras da profecia. Agora, a ferida mortal será completamente curada quando uma instituição romana, o decreto dominical, estiver colocado em todas as nações. Aí, então, vai formar-se a tríplice união, está em Apocalipse 16, verso 13 e 14, que diz assim: então vi sair da boca do dragão. Dragão aqui diz respeito às religiões pagãs. Da boca da besta, diz respeito à religiosidade de Roma. Da boca do falso profeta, diz respeito à religiosidade do protestantismo apostatado. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, agora nós já avançamos para o terceiro evento final, que é o decreto dominical propriamente dito.
Muito bem, eu queria que vocês assistissem brevemente esse vídeo aqui, que mostra alguns indícios atuais do que está acontecendo nessa área. Wilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família, né? É o pai que sente falta do seu filho, o seu filho que sente falta da mãe. Há poucos dias, eu estive em um supermercado e, conversando com uma determinada funcionária, perguntei a ela sobre a situação, o que ajudaria ela. Ela só me respondeu assim, só para você ter uma ideia, a minha filhinha me perguntou, você acha que isso é amor? Né? A situação ela colocou, se trabalhar o domingo seria amor, se buscar o dinheiro é amor. E, na verdade, muitas vezes o dinheiro não é amor. Nós estamos precisando mais de valorizar a família brasileira. E a família manhuaçuense é um compromisso nosso. Nós temos que destacar isso e trabalhar nesse sentido. Muitas das questões, criança jogada na rua, envolvida em droga, né, separação de casal, isso tudo se dá pela distância que está acontecendo hoje. Hoje o mundo é muito corrido. Então a pessoa não tem mais tempo para poder ficar junto com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Ou seja, devido ao que é por causa de dinheiro, por causa de... Não, é para valorizar. Muito bem, me disseram aqui, acabei de ouvir que o vídeo não está aparecendo, mas creio que o áudio já ajudou você a entender que realmente o tempo está se formando, como diz a profecia. Então, nós, queridos, os Estados Unidos, com argumentos de melhorar a sociedade, a segurança, a condição moral, e ainda usando o argumento ecológico, uma forma de poupar a natureza, então vão decretar a observância do domingo por lei. Isso só é possível, ou será possível, porque a Constituição norte-americana será mudada. A Constituição americana não permite que o Congresso faça lei que interfira na religião, mas essa emenda vai ser mudada e eles vão fazer essa mudança. Então, quando os Estados Unidos mudar sua Constituição e promulgar um decreto ou lei dominical, a lei de Deus vai ser invalidada pela legislação. A assinatura desse decreto significa rejeição de Deus. Eu sei que já existe um movimento em alguns países da Europa da lei dominical, mas isso aí, quem sabe, até uma contrafação, porque a profecia mostra claramente os Estados Unidos no cenário profético, o Congresso americano como ator principal nesse assunto. Então, Estados Unidos, um grande exportador mundial, vai fazer o que então? A sua maior exportação, que será a lei dominical. Então, vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia. Ellen White escreveu assim, quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Então, coloca aqui o Brasil como um dos primeiros, né? Sempre muito bem ligado aos Estados Unidos. Nesse caso aqui não vai ser legal estar ligado aos Estados Unidos, na verdade. Vejamos essa outra citação. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder. A mesma crise atingirá o nosso povo em toda a parte do mundo. Interessante, quando foi escrito isso aí, Estados Unidos era uma nação rural, não tinha essa liderança mundial, mas pela luz profética, Ellen White pôde ver que chegaria esse momento, e nós estamos vivendo já num contexto que justifica esse tipo de situação. Então, aqui algumas fotos que mostram como nós estamos em andamentos. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Aí está o atual presidente americano, Trump, o atual Papa Francisco. Aí está o Papa Francisco com outras autoridades do mundo, em vários lugares do mundo, aclamado. Essa revista semanária aqui do Brasil, muito popular, mostrando que ele defende o descanso dominical. E outras publicações evangélicas como Gospel Prime. Somos um DVD feito por católicos e protestantes, mostrando que é um só povo e assim por diante. Então, começará pelo Congresso americano,
certamente apoiado pela ONU e será aceito, admitido em todos os congressos legislativos de todos os países do mundo, incluindo o Brasil. Nesse tempo, queridos, muitos vão deixar a igreja remanescente. Muitos vão nos deixar. Ellen White escreveu assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então, aqueles que não vivem fielmente, seguindo a verdade hoje, vão deixar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para sermos fiéis hoje e continuarmos sendo fiéis depois, não abandonando o movimento remanescente. Ela diz mais: e por aquele tempo, a classe de superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Aqui fala em pessoas com toda a aparência de bons adventistas, porque eles são conservadores. Pessoas conservadoras, elas são moderadas na vestimenta, moderadas na música, moderadas em todas estas coisas. Só que diz a profecia que isso eles são conservadores superficiais. Lá embaixo, no fundo, não são fiéis a Deus, fiéis na guarda do sábado, fiéis nos dízimos e oferta, fiéis na vida cristã, fiéis ao matrimônio, etc. Então, essas pessoas vão deixar realmente a obra. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para sermos de fato fiel e profundo. Esse é o tempo da grande proclamação da segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, 8, que diz: caiu a grande Babilônia. Muito bem, todas as igrejas que têm se afastado da palavra de Deus e apoiado o domingo são chamadas de Babilônia. Hoje está caindo, mas quando conseguirem que os legisladores tenham uma lei dominical, então realmente Babilônia terá caído. Hoje não podemos dizer caiu Babilônia, podemos dizer está caindo. Mas nesse tempo nós vamos falar claramente: Babilônia caiu. Sai dela, povo meu. Não há mais salvação se você permanecer em Babilônia. Então, Ellen White escreveu o seguinte: o decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Então, as pessoas não vão aceitar cegamente. Isso aí vai ser apresentado para o povo, os dois lados da questão. O sábado bíblico e o falso sábado, que é o domingo. Porque não existe nenhum mandamento para guardar o domingo, então é o falso sábado. E tem pessoas dizendo assim: olha, cuidado, a lei dominical já está saindo, os pastores adventistas não estão avisando a igreja. Não acreditem em coisas assim, irmãos. Veja a próxima citação. Mas, diz Ellen White, ao ser a questão da obrigatoriedade do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Eu destaco aqui a palavra amplamente agitada. O que é isso, amplamente agitada? As grandes mídias sociais, né? Globo, SBT, Manchete, Bandeirantes, etc. As mídias independentes também, todas elas tratando da mesma questão, o mesmo assunto. Então não vai ter nada escondido. Não tem pastor adventista nenhum escondendo isso. Será amplamente agitada. As pessoas no mundo inteiro estarão sabendo do assunto, para que cada qual decida ao lado da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, ou ao lado das palavras dos homens, das leis humanas, dos mandamentos humanos. Então, nós vamos proclamar a última mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 9 e 10, que diz que se alguém adorar a besta e receber a sua marca, o seu sinal, na mão ou na fronte, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, não misturado com misericórdia. Você sabe que o sinal de Deus é o sábado. Portanto, o sinal da besta é o falso sábado. É aquele dia que as pessoas guardam, mas Deus não manda guardar. As pessoas santificam, mas Deus não manda santificar. Porque do Gênesis ao Apocalipse só tem um mandamento para guardar o sábado. Você não tem mandamento para guardar outro dia. Então nós vamos proclamar essa terceira e última mensagem angélica. E aí se cumpre Apocalipse 18, 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Irmãos, o conhecimento que você tem hoje, o mundo inteiro vai ter e vai optar entre Deus e os homens, a lei de Deus ou a lei dos homens. Que solene, meus irmãos, que solene sabemos tudo isso e nos prepararmos para esse tempo. Nessa época, então, os Estados Unidos vai entrar numa grande crise. Olha o que escreveu Ellen White. Quando nossa nação, porque ela era americana, em suas assembleias legislativas,
promulgar leis, impondo a observância do domingo, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Essa nação é a nação mais favorecida da terra, irmãos. É a única superpotência isolada da terra. Um tempo desse, um psicólogo, uma psicóloga, um casal se converteu, ficou na minha casa um tempo, e disse, olha, pastor, a gente está entendendo todos esses assuntos aqui, nós aceitamos a mensagem, nos batizamos, só uma parte a gente não entende. Por que não aparece a China na profecia, pastor? É um grande ator internacional. Por que não aparece União Soviética? Era 1988, né? Por que não aparece União Soviética? É um grande ator. Então, pela fé na orientação profética, eu disse, meu irmão, minha irmã, se não aparece, se só aparece Estados Unidos, se só aparece Roma, é porque essas nações não são importantes e não vão continuar como atores. Irmãos, 2 anos depois, acabou a União Soviética. E a China, com toda essa força, não aparece no cenário profético. Quem aparece é essa nação, Estados Unidos. Deus tem favorecido essa nação. Só que quando ela fizer uma lei que confronta com a lei do céu, ela perde o favor divino e vai entrar numa ruína nacional. A maior ruína econômica que esse país teve foi em 29. Eu conheci um pastor adventista americano que o pai dele era industrial, bilionário, tinha uma casa com 28 quartos. Com essa grande quebra da bolsa de 29, passou a morar numa casa pequena. E ele me disse que um pequeno peixe desse tamanho era para ele, a mãe, o pai e os irmãos. Muitas pessoas passaram fome, mas agora a ruína será muito maior quando essa nação deixar de dar liberdade religiosa e deixar de apoiar a lei de Deus, a lei do céu. Então será o momento para nós, filhos de Deus, fugirmos das grandes cidades. Você que mora numa grande cidade, pense nisso. O decreto dominical é o sinal de que as grandes cidades devem ser imediatamente abandonadas, porque vão ser destruídas, como foi Jerusalém no passado. Hoje a população, 75% da população mundial está vivendo em cidades. É muita gente nas cidades. Quando, porém, seria o limite máximo de tempo para deixarmos as grandes cidades? O limite inicial é o início da agitação dominical. Ou seja, o Congresso americano está tratando desse assunto. Meu irmão, dê um jeito de vender essa tua casinha, ir para um lugar bem distante. É essa orientação que nós temos. O limite máximo para sair das grandes cidades é quando sair o decreto dominical. Aí nós não podemos permanecer na cidade, tá certo? Então, alguns textos do Espírito de Profecia que mostram isso. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se dos Estados Unidos o poder no decreto dominical, que torna obrigatório o dia de repouso papado, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixarmos as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Nós não temos montanha aqui, mas temos 2.600 ilhas no Marajó, não é verdade? Então, esse é o tempo de irmos para lugares isolados, como diz a orientação profética para nós. E então haverá uma grande perseguição. A lei dominical vai desencadear uma grande perseguição aos que não aceitam a imposição do domingo. Isso vai ser de forma gradativa. Então, vamos ver juntos aqui a gradação disso aí. Didaticamente, eu coloquei aqui, conforme eu li no livro Eventos Finais. Diz assim, vamos ser levados diante dos tribunais, depois nós vamos ser desprezados e escarnecidos por todos os nossos vizinhos, nossos conhecidos ou até parentes, e até ex-adventistas. Vamos ser perseguidos, perseguição de todo tipo. Não poderemos, então, comprar nem vender. Note que vai ficando mais estreito o caminho, mais difícil, caminho bem mais estreito. Depois nós seremos encarcerados. Aqueles que forem encontrados, não é? Serão encarcerados. E agora vai ficar mais triste ainda. Haverá condenação à morte. Alguns de nós iremos morrer. Olha o que diz Ellen White. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão da cidade e vilas para salvar a vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo. Então, meus irmãos, muitos vão passar por essa experiência. Vão testemunhar com o próprio sangue. Agora, uma citação que me faz pensar bastante. Uma citação importante essa, irmãos. Olha só. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Aqui fala das novas gerações, irmãos. As novas gerações vão sair bem se receber uma boa educação.
Eis a importância de colocar os nossos filhos na educação adventista. A educação adventista é o melhor discipulado dos nossos filhos. Segundo o melhor discipulado dos nossos filhos, os aventureiros e os desbravadores. E o melhor ainda discipulado dos nossos filhos, o culto da manhã, o culto da noite em casa. Isso é educação equilibrada, eles vão sair bem em qualquer situação. Quarto evento final, a operação do erro por Satanás. Então, note, após o decreto dominical, Satanás vai começar operações maravilhosas nesse mundo. É o alto clamor de Satanás. Um dos textos que falam disso é 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, quem não amou a verdade vai ser enganado por Satanás, segundo essa profecia. Então, algumas citações de Ellen White sobre isso. Quando a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição que fizeram dela um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então será o alto clamor de Satanás. Outra citação. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício de poder de demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro, para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Continuemos, então. Eu não consegui expressar tão bem, por isso eu botei tantas citações do Espírito de Profecia e da Bíblia. Ele, ou seja, Satanás, fará com que desça fogo do céu à vista dos homens. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá o mundo todo. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Ele esperou fazer isso no Egito. Se lembra lá no Egito? Fez falsos milagres diante de Faraó, não é verdade? Homens maus operarão milagres. Eles farão as pessoas ficarem doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo depois de repente, levando o osso a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isso Satanás tem repetidamente feito. Eu já vi em programas religiosos aí populares que aparece na televisão alguém com a costa cheia de tumores. Aí o pastor lá ora, como num passe de mágica, daqui a pouco sumiu tudo aqui da pessoa, está boa. Satanás tem feito esses falsos milagres, mas fará de forma intensa. Será o alto clamor de Satanás nesse período especial. Quinto evento final, o fechamento da porta da graça para a humanidade, que rejeita reiteradas vezes a oferta de amor e de salvação do Evangelho eterno. A porta da graça vai se fechar. Ela não é perceptível, porém vai acontecer após o decreto dominical e antes da primeira praga. Nesse entre aí, não sabemos exatamente quando, mas logo após o decreto dominical e antes da primeira praga, e vocês vão ver algumas razões para isso. Então vai se cumprir o que diz Ellen White: os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos, receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Como ele para de interceder, não tem mais graça. Não é mais ministrada, aplicada a graça em favor dos que buscam a Deus. Agora, o povo de Deus, nessa época do fechamento da porta da graça, não vai mais morrer. Você sabe que o martírio, a morte, é o maior testemunho que um filho de Deus pode dar. E com esse testemunho, muitas pessoas se convertem. Por isso, historiadores diziam que o sangue de cristãos era a sementeira para muitos novos cristãos no Império Romano. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. Era o testemunho forte do martírio. Porém, se a porta da graça está fechada, não há razão para isso. Não vai haver conversão. Deus, portanto, não permitirá. Porém, aos nossos olhos, a situação vai ser de muita prova. Deverão suportar cansaço, a demora, a fome e a privação, diz Ellen White. Você sabe que lá em Isaías 33:16 tem uma promessa muito linda. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Mas olha esse comentário de Ellen White. Pão e água é tudo que foi prometido. Então vamos passar por provas. Deus vai manter nossas reais necessidades,
mas não o nosso costume, né, de tomar ali um sorvete, de comer ali um churrasco, etc. e tal. Pão e água será o nosso regime, como foi o regime também de Israel no deserto, né? Água e maná, pão e água lá no deserto. Será possível perceber que a porta da graça se fechou quando as pragas começarem então a cair sobre a terra. Bem, vamos ao sexto evento final, bem interessante. Satanás vai imitar Jesus, vai personificar a Cristo. Então eu vou ler várias citações do livro Grande Conflito. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará aos homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando a descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Então, tudo que você já viu de efeitos aí em filmes, 4 dimensões, tudo isso aí é fichinha, perto daquilo que ele vai fazer imitando a volta de Jesus. Agora, veja a descrição. Sua voz é meiga, branda, cheia de melodia, cura as moléstias do povo. Então, em seu pretenso caráter de Cristo, olha só, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. É este o poderoso engano quase invencível. Então, meus irmãos, nós vamos ser provados se cremos na palavra de Deus, se ficamos com a palavra de Deus ou com os nossos sentidos. Que grande prova, não é? Somente os que estão arraigados na palavra de Deus não serão enganados nesse engano quase invencível. Sétimo evento final. Falemos agora das pragas. Inicialmente, vamos falar das 6 primeiras. Então, note, o contexto é o seguinte, a porta da graça se fechou. O povo de Deus está em lugares solitários. Já saiu das grandes cidades, das pequenas, e está em lugares solitários. As pragas, então, nessa hora, começam a cair. As pragas deverão ocorrer num período de 1 ano. Nós extraímos isso de Apocalipse 18, verso 8, que diz assim: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Você sabe que em profecia um dia é 1 ano, que fala em um só dia, portanto, em um só 1 ano, deverão cair todas estas pragas. Então, a 7ª praga você pode ler no Apocalipse 16. Agora, tem gente com medo. Puxa, eu estou com medo, vai cair essas pragas. Você não deve ficar com medo, porque sobre quem elas cairão? Apocalipse 16, antes de falar daquela das pragas, diz sobre quem cairão. Ali no verso 2, diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo, derramou sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então, aqui está dizendo a Bíblia que as pragas cairão sobre os adoradores da besta, os que têm a imagem da besta e não têm o sinal de Deus, esse sinal bendito de obediência, certo? Então, vamos falar das pragas. Primeira, sobre a terra vai ter dolorosas feridas nos que têm o sinal da besta. Não tem o sinal de Deus, vai ficar com o sinal da besta. Então, vai sentir feridas muito dolorosas. Sabe, meus irmãos, nós, filhos de Deus, sofremos provações. Não vamos poder comprar e nem vender. Isso é sofrimento. Mas nem se compara o sofrimento que os ímpios vão ter. É muito melhor sofrermos pela verdade, sofrermos ao lado de Jesus. Segunda praga, no mar. O oceano vai transformar-se em vermelho, em sangue. Já pensou o mar verde, bonito, transformando-se em sangue vermelho? Terceira praga, os rios agora vão transformar-se em sangues. Quarta praga, o sol vai tornar-se abrasador. Aí sim será realmente o aquecimento global, meus irmãos. Quinta praga, o trono da besta, lá em Roma. Trevas dolorosas, não sei como é isso, mas é o que está dito ali na profecia. Sexta praga, o rio Eufrates vai secar-se. Então haverá o Armagedon, a batalha final do bem contra o mal. Não vou falar muito detalhe, mas o rio Eufrates são as nações que secam-se para Roma, não apoiam mais Roma, e aí nós chegamos à batalha final entre o bem e o mal, mas é um assunto para um outro capítulo, um outro sermão. E a sétima praga nós vamos deixar para ver isoladamente como o único sinal daqui a pouquinho, certo? Ellen White diz que essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos.
pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo divino sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, então as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matar os santos. Então, o 8º evento final é esse decreto, chamado decreto de morte. Note, o decreto é uma tentativa mundial para exterminar para sempre essa seita odiada, fundamentalista. O decreto vai dar liberdade para qualquer pessoa a exterminar aqueles que se opõem às leis humanas, a essa globalização da lei dominical. Lembremos-nos, porém, de que nesse tempo nenhum justo vai perecer, porque a porta da graça já está encerrada, como nós já vimos. Então vamos ler algumas citações. Ellen White disse: quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honraram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Então, nós chegamos agora à 9ª praga. Desculpe, ao 9º evento final, que é a 7ª praga, 7ª e última praga. Essa praga é mencionada no grande conflito das páginas 235 a 237. Então, eu vou ler brevemente com vocês. O povo de Deus, alguns nas prisões, outros escondidos em retiros solitários da floresta e montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina, enquanto por toda parte homens armados estão se preparando para a obra de morte. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E, levantando os olhos para o céu, contempla o arco-íris da promessa. Você sabe que o trono de Deus tem o arco-íris da aliança, não é? E esse trono, então, esse arco-íris vai ficar visível para o povo de Deus aqui nas florestas, na perseguição. E ela diz mais: multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Serão os pequenos grupos aí nas florestas, irmãos. Tudo que vai nos restar será a estrutura dos pequenos grupos. É à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Já pensou? À meia-noite, de repente, o sol aparece. Nuvens negras e pesadas sobem, chocam-se umas nas outras. Vejam, meus irmãos, que coisa tremenda que nós nunca vimos na história do mundo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Esta voz abala o céu e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Aqui está a 7ª e última praga. Um terremoto universal, todas as nações, como nunca houve na história da humanidade. Cidades como Nova York, Paris, Belém, São Paulo, Brasília, todas as cidades, com esse grande terremoto, caem, tudo caído por terra. Sim, aquela casa que você tem ou que eu tenho, se nós não abrirmos mão a tempo de ainda usar na pregação final do Evangelho, na época da lei dominical, então tudo será destruído, meus irmãos. A 7ª praga vai alterar o curso da natureza. O firmamento todo vai estar em comoção, com relâmpagos, trovões, nunca antes experimentado na história. E isso repercute em toda a terra, em forma de um grande terremoto. Em meio a toda essa convulsão da natureza, o poder divino agora se torna visível para todos os seres humanos vivos, tanto os justos quanto os injustos. Esse instante é grandioso e solene. Algo fora do curso normal, acima de qualquer coisa que conhecemos, começa a acontecer. Então transpira-se no ar a convicção de que o Senhor do universo está intervindo para completar a sua obra. E aí nós estamos preparados agora para ver o 10º e último evento. Como as palavras são muito sublimes, eu vou ler o que está escrito por Ellen White, tá bem? Então vamos lá. Portanto, aqui é um comentário meu, antes das aspas. O maior espetáculo que já houve nessa terra começa a acontecer.
É algo espantoso, indescritível, fenomenal, ao mesmo tempo libertador, alegre. Então vamos ver agora várias citações de Ellen White. Aparece então de encontro no céu uma mão segurando 2 tábuas de pedras, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas, vêm-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler e podem ver. Nessa hora, meus irmãos, eu fico imaginando o mundo cristão, o mundo evangélico, vendo a lei de Deus aberta e um brilho bem forte no 4º mandamento, e apontando para os seus pastores, que disseram para eles que não precisava se importar com isso, que a lei tinha sido abolida, não há mais necessidade de se preocupar com isso. Nessa hora eles vão se voltar contra esses pastores, o sofrimento será muitas vezes pior que o sofrimento do justo em perseguição. E o texto continua dizendo: a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o concerto eterno com seu povo. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória do remanescente de Deus em todas as partes desse mundo. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. O firmamento parece de forma radiante, milhares de milhares, milhões de anjos. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceder o seu esplendor. E aí se cumpre Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Que dia glorioso, o maior evento da história. Eu e você vemos a apoteose da história, um aparecimento glorioso de Jesus, o 10º e maior acontecimento. Sim, a profecia se cumprindo em sua totalidade. Aí estão didaticamente, meus irmãos e irmãs, jovens, crianças, os 10 últimos acontecimentos. Vamos recapitular rapidamente? O primeiro deles é a pregação mundial do Evangelho. As 3 mensagens angélicas alcançando o mundo inteiro através do remanescente de Deus. Segundo evento final, consolidação da tríplice união, que é o Espiritismo, o Protestantismo e o Catolicismo. Tríplice união envolvendo o mundo inteiro para os eventos finais. Terceiro evento final, o decreto dominical, que já está se falando, e a agitação vai crescer mais e mais. Depois, o 4º evento final, operação do erro, Satanás fazendo milagres maravilhosos. 5º acontecimento, a porta da graça se fecha, ninguém mais pode salvar. Salvos também não se perdem mais, nem morrem mais. 6º evento final, Satanás imita a voz de Cristo, a volta de Cristo, como Hollywood nunca conseguiu fazer, algo esplendoroso aos olhos humanos e vai enganar muitos. 7º evento final, caem as 6 primeiras pragas sobre aqueles que têm a marca da besta e não têm o sinal de Deus. 8º evento final, decreto de morte para quem não aceita as leis humanas da globalização. 9º evento final, a 7ª praga, que vai ser um terremoto universal. E o 10º evento final, a aparição gloriosa de Cristo Jesus. Irmãos, notem que esses 10 sinais, só o primeiro depende da igreja. Deus resolveu que fosse assim. Que a pregação do evangelho fosse Deus e o homem. Como o homem está demorando para fazer a sua parte, estamos demorando os eventos finais. Mas vai chegar o momento que Deus vai fazer com esses meios que estão disponíveis. E com poucos, Deus pode fazer a obra que muitos não quiseram fazer. E aí vai desencadear todos esses eventos finais. Aí estão os 10 eventos. Quer eu creia ou não creia, vão acontecer. Quer me prepare ou não prepare, vai acontecer. Quer eu queira ou não queira, e vão acontecer. A minha pergunta é, você está disposto a estudar mais esses assuntos, a se preparar? Está disposto a ser um missionário, um ministro de Cristo Jesus, sendo criança ou jovem ou adulto ou idoso, ser um instrumento de Deus para essa hora? Eu quero estar pronto. Eu quero estar sempre disponível a Jesus. Quero ser sempre do Senhor Jesus. Cada dia, cada sábado, aprofundar o seu sinal na minha vida. Você também quer isso? Se você quer isso, eu queria convidar você para ficar em pé, para que nós possamos fazer a oração final. O fato de você estar em pé significa que você se identifica com o remanescente de Deus, com essa profecia tão linda que nós acabamos de estudar. E nesse momento, antes da oração, eu vou colocar o hino final, que é o hino Já Refúgio a Glória Eterna,
de Jesus, o Rei dos Reis. O Rei vem vindo. Tá certo? Se você consegue cantar aí, vamos cantar. E terminando, nós faremos oração, a bênção final do nosso culto nessa manhã de sábado. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem me buscar. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso querido Deus, nosso coração palpita de emoção ao imaginar que tudo isso está diante dos nossos olhos, está para acontecer. Apenas faltando, Senhor, a igreja se despertar. Senhor, me use como teu ministro, teu mensageiro. E assim toda essa cadeia de acontecimentos vão se desenrolar e veremos o Rei em sua formosura vindo com poder e majestade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos, pela fé, ouvir os passos desse Deus poderoso que está vindo buscar a sua igreja. Senhor, obrigado porque a luz da tua verdade tem brilhado em nossa mente e em nosso coração. Por tua graça, Senhor, nos desperte para que possamos viver à altura desse grande conhecimento e sermos instrumentos em tuas mãos, instrumento de amor, instrumento de socorro à humanidade, uma voz de esperança para a humanidade, com alimento, com atenção, mas acima de tudo com alimento imperecível que é o pão da tua palavra, Senhor. Abençoe crianças, jovens e adultos que estudaram conosco nessa manhã. Que esse estudo nos faça mais apaixonados por Jesus e por sua vinda, e que cada dia busquemos ao Senhor de todo o coração
e assim a sua chegada será um momento feliz, um momento alegre, e não um momento triste como o dos ímpios. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.